Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Muito bom, glória a Deus, graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui. Esse é o domingo da ressurreição, é o domingo da nossa vitória. A ressurreição é a esperança que a igreja recebeu de que nós temos agora a vitória sobre a morte. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que vive agora segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Eu quero, em nome de Jesus, que você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso de número 12. Graças a Deus. Não há possibilidade do evangelho dar errado. Não há possibilidade da nossa esperança ser frustrada. Não há como não alcançarmos a promessa. Não há nada nessa vida que possa te impedir de estar com Jesus Cristo. Não há pecado, não há diabo, não há um mundo. Nada disso pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Ele é a nossa esperança e nele nós temos a certeza da vitória. Eu vou ler os versos pares e vocês lerão os versos ímpares, até o verso de número 22. A Epístola de Coríntios é uma epístola que fala do poder do Cristo agora reinando nesse mundo. E Paulo pregava Jesus Cristo crucificado. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há salvação de mortos. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como todos morrem em Adão, glória a Deus, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Você pode se assentar. Esse é o domingo da ressurreição. Pairava sobre os corações dos discípulos de Jesus a incerteza, a dúvida, e não era por menos, porque eles tinham Jesus como grande líder, como Salvador. A sua ausência criou uma grande lacuna, um vazio tão tremendo, que alguns até pensaram em voltar às suas atividades pesqueiras. Mas quando chegou no domingo que as mulheres foram ao sepulcro, embalsamar o corpo do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que o anjo desceu tão velozmente do céu. E então, ele ficou na direção do sepulcro. E quando ele desceu, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. Aquela presença angelical, com fulgor e glória, e com a notícia que vinha dos altos,
chegou então até a terra, cheio de autoridade. E ele então parou em direção ao sepulcro, e a Bíblia diz que a pedra que estava fazendo segurança do sepulcro de Jesus, que era removida por pelo menos 6 homens, ela foi retirada pelo poder daquele anjo quando chegou no chão. E aquelas mulheres chegaram e viram o sepulcro aberto. E o anjo perguntou: vocês vieram buscar aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou como havia dito. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Nós poderíamos ir em qualquer museu no Egito, em Cairo, qualquer museu, os mais famosos na Alemanha ou na Inglaterra, em qualquer lugar, para procurar vestígios dos restos mortais do Filho de Deus. Não temos. Ainda hoje permanece no sepulcro que se acha aonde ele havia ficado durante aqueles 3 dias. Está escrito lá: ele não está aqui. Glória a Jesus. E essa foi a mensagem pregada pelos discípulos. E a prova disso é que Jesus, ele permaneceu com os seus discípulos no meio do povo depois que ressuscitou 150 dias. A sua presença foi vista pelas pessoas. E não só viram como tocaram, e não só tocaram como pôde vê-lo se alimentar. Ele ceiou com seus discípulos após a ressurreição. Quando os discípulos voltaram da pescaria, a Bíblia diz que tinha pão e tinha peixe assado, e eles comeram. Que Jesus estava agora com um corpo glorificado, ressurreto. Um corpo que não sofre alterações e não tem limitações como os nossos corpos têm. Um corpo que pode se transportar, um corpo que pode até mesmo transpassar qualquer obstáculo. Por isso que está na Bíblia, em João capítulo 20, quando Jesus foi ver os discípulos, eles estavam com medo. Eles estavam todos numa sala, preocupados. O que eles fariam agora do legado que receberam? O que eles iriam fazer de tudo que eles receberam do Mestre? E a Bíblia diz que eles estavam assim como num conselho, numa reunião. Estavam no cenáculo, era uma sala. E a Bíblia diz que Jesus perpassa a porta, ele passa, ele não abre a porta. O seu corpo é um corpo ressurreto. Um corpo que não tem limite e não pode ficar atrelado às coisas físicas. E Jesus passa e dá a paz e depois diz: recebei o Espírito Santo. Soprou e eles ficaram cheios da glória de Deus. Todos eles ficaram cheios do poder de Deus. Foi um prenúncio do avivamento em Atos capítulo 2. O apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus na presença física. Por isso seu ministério é um ministério de revelação. Precisamos entender essa epístola. Quando o apóstolo Paulo começa a pregar na cidade de Corinto, que era uma cidade muito importante, portuária, onde pessoas vinham de toda nacionalidade e passavam ali para descansar, ou para renovar as forças, ou para fazer recarregamento e transportar matéria-prima. Eles estavam sempre naquele porto, várias nacionalidades. Então cada um trazia as suas culturas, cada um trazia as suas informações, e a igreja de Corinto é uma igreja formada com várias nacionalidades, de pessoas cultas. E quando o apóstolo Paulo começa a pregar Jesus Cristo, ele não fala de outro Jesus, a não ser o Jesus ressuscitado. O Jesus que venceu a morte. E aquilo para alguns era difícil de entender. E é onde Paulo então começa a inflamar o seu discurso a respeito do teor da sua mensagem. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã
a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, ele foi um farsante, um mentiroso. Se ele não ressuscitou, ele simplesmente pregou um evangelho evasivo, sem verdade. O apóstolo Paulo ele é conclusivo em dizer que o evangelho tem a sua base na ressurreição de Cristo. Porque senão poderiam dizer que Jesus foi um grande profeta, um grande homem de Deus, que pregou perfeitamente a vontade de Deus, fez perfeitamente a vontade de Deus. Não, Cristo é o Senhor da morte, Ele é o Deus da vida, Ele venceu o pecado e Ele venceu a morte. Essa é a base do Evangelho. Irmãos, nós estamos aqui porque acreditamos que nós vamos vencer a morte, amém? A morte não é o fim para aquele que crê, que vive na promessa de Deus. Nós não estamos aqui para passar um tempo, para nos sentirmos bem. Nós estamos aqui confirmando a nossa fé, andando com lutas, com dificuldades, com embaraços, com vários pecados tentando sondar as nossas vidas. Nós estamos andando aqui firmes de que esse evangelho é o evangelho de esperança. Esse evangelho é o evangelho que diz, olha, pode ficar firme, porque nos céus nós vamos nos encontrar. O céu nos espera, igreja. Paulo diz, olha, se Cristo não ressuscitou, logo não haverá ressurreição dos mortos. Porque Ele que nos abriu o portal para a vida eterna. Foi Cristo que disse, Roberto, agora você tem vitória sobre a morte. Porque nós estávamos condenados, não só pela morte física, nós estávamos condenados pela morte espiritual e a morte eterna. A morte física não tem como. Nós podemos até melhorar o nosso estado físico, mas a morte física, ela estará sempre presente. Mas é aí que Jesus está falando, que nós recebemos agora a autoridade de um revestimento, de termos um corpo glorificado. O corpo que o próprio Senhor Jesus Cristo teve. Por isso que muitos crentes, num sepultamento, muitos crentes, numa cerimônia fúnebre, eles têm confiança, choram, ao mesmo tempo há um misto. Eles estão triunfantes, confiantes, com os olhos cheios de esperança, mesmo diante da morte de entes queridos, tem a certeza de que um dia nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos encontrar e nada mais poderá nos separar, nada mais poderá se intrometer na nossa vida. Nada poderá nos colocar com sentimento que venha destruir a nossa vida. Quando tivermos esse corpo glorificado, ressurreto, que o próprio Senhor Jesus Cristo teve, irmãos, lá, aonde nós estaremos com Cristo, jamais sentiremos o que passamos aqui nessa vida. Jamais passaremos o que passamos aqui nessa vida. O crente, ele é um vencedor, porque Cristo venceu por ele. Eu sou vencedor, você é vencedor, nós somos vencedores, porque Ele, Cristo, Senhor e Salvador, venceu por nós, e a vitória é nossa pelo seu sangue. Glória a Deus. Paulo prega esse evangelho, e muitos queriam ainda impedir que esse Cristo fosse pregado dessa forma. E ele falou que a sua pregação estava respaldada em Cristo. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi as primícias dos que dormem. Verso 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados. Todos são agora renascidos em Cristo. Em Adão, é terreno. Adão é o primeiro homem que Deus cria
e dá a ele a representatividade de ser o tronco da raça humana. Mas ele falhou. Mas Adão era da terra, foi criado do pó. Nós recebemos essa herança. A nossa composição está ligada a essa terra. Por isso, quando alguém morre, o homem foi formado do pó e ao pó voltará. Mas a Bíblia fala em João 11:25, todo aquele que vive e crê em Jesus não morrerá eternamente. Eternamente. Esses dias eu lembrava perfeitamente de como minha mãe me levava para a igreja batista, na rua Zezinho, número 57, em Nilópolis. Me lembrava de como eu ia para a escolinha dominical. Vocês, professores de igreja mirim, professores de criança, vocês não sabem o trabalho que vocês fazem, é lindo. Vocês não têm ideia da dimensão. Vocês não estão entretendo, vocês não estão ali passando um tempo com as crianças, vocês estão escrevendo uma nova história. A vida dessas crianças estão sendo escrita no livro da vida. Livro da vida, irmãos. O Evangelho de Jesus é ensinado às crianças que Cristo é Senhor e Salvador e ressurreto. Já desde criança, as crianças entendem que esse Cristo é ressurreto. Eu sou prova viva disso. Eu sou fruto de trabalho de igreja mirim. Eu vim da catequese da igreja batista, de ensinamento, e sentar na cadeirinha e pintar e cantar. Meu coração era preto, mas agora Cristo transformou. O Evangelho chegou e tem chegado para as crianças. Não importa, é isso que Paulo está falando, que devemos pregar Cristo ressuscitado. Não existe impedimento de faixas etárias. Cristo tem que ser pregado como Ele é. Eu sei que algumas coisas precisamos de estratégias, algumas coisas precisamos atrair o povo, mas, irmãos, não podemos mudar a mensagem, não podemos mudar o teor da força desse Cristo ressurreto. Nós não podemos trazer as estratégias do mundo e colocar na igreja como que se na igreja tivesse falência de argumentação da pregação do Evangelho. Queriam fazer isso com Paulo. Paulo falou, não. Eu não pregarei outra coisa senão Jesus Cristo ressuscitado. Porque a vitória, irmãos, está aí. Se Cristo não ressuscitou, se Cristo não saiu daquela sepultura, a nossa fé seria uma fé fraca, uma fé vencida. Se nós temos a fé que temos e usamos hoje para orar, para ministrar, para declarar no mundo espiritual, é porque nós recebemos o poder que veio da sua ressurreição. Sua ressurreição. Tentaram procurar Jesus entre os mortos e o anjo logo repreendeu. Ele não está aqui. Muitos estão tentando procurar uma saída no mundo da necromancia, querendo saber o amanhã. Outros estão procurando em cartomante, outros procurando em búzios, carta de tarô, zodíaco, horóscopo. Jesus não está entre os mortos, amém? Não precisa procurar Ele lá não, Ele não está lá. Ele não está lá, igreja. Ele não está lá. Eu não preciso saber como vai ser o meu amanhã. Eu não quero saber. Sabe por quê? Eu tenho certeza que o meu amanhã é certo, garantido. O meu amanhã está nas mãos daquele que venceu a morte, o diabo, venceu o pecado e venceu e nos deu agora a vitória pelo seu sangue. Aleluia, você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Você crente, louva o Senhor mesmo. Louva, 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 porque nenhuma reserva de petróleo, nenhuma reserva cambial, nenhuma cifra, nada poderia comprar a tua salvação, nem a minha. Nada, nada nessa vida, por mais que o homem granjeie, por mais que o homem tenha, nada do que ele tenha
possa comprar a sua salvação. A nossa salvação foi garantida pela vitória de Jesus e pela sua ressurreição. Ele provou que era o Filho de Deus, ele provou que verdadeiramente era o enviado de Deus, quando da sepultura ele saiu. Às vezes, eu fico pensando, como qualquer um de vocês também já pensaram, como deve ser a morte. As pessoas ficam falando assim, aquela foi uma morte feia, uma morte triste. As pessoas dizem, olha, aquela pessoa morreu de uma forma estúpida. Não existe classificação para você descrever a morte. Eu, sinceramente, não tenho preocupação de que forma, se a hora chegar, como eu vou morrer. Eu não tenho nenhuma preocupação como vai ser a característica, como vai ser esse encontro. Não tem, irmãos. Do jeito que ela vier, da forma que ela vier, da maneira que ela chegar, eu já tenho a minha vitória. Eu já tenho a minha vitória. E as pessoas falam, olha, aquela morte de acidente foi horrível, aquela morte das pessoas dentro daquele transatlântico, aquela morte de bala perdida. Não tem isso. Do jeito que ela vier, da forma que chegar, não existe para aquele que está em Cristo Jesus. Não existe perigo, não existe medo, não existe feiura. Nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Crente não tem que ficar aí nessa paranoia, nessa distonia, nessa coisa dessa apelação. E, meu irmão, ande firme com Jesus. Você não tem que procurar o perigo, você tem que andar seguro, tranquilo, em Cristo Jesus. O Evangelho te dá segurança, confiança, porque essa casa humana, essa cabana humana, essa tenda humana, um dia vai perecer. E nós havemos de vê-lo como ele é, e havemos de ser como devemos ser. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, graças a Deus, olha o que está escrito, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você pode, em nome de Jesus, ficar de pé. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua vida eterna? Você tem certeza? Você tem certeza, irmão? Já faz muitos anos que os meus pais morreram. Você imagine como será esse encontro. Imagine quando você se encontrar com aqueles que já partiram no Senhor. Aleluia. Como vai ser, irmãos? A gente ver aqueles que pregaram antes de nós, que viveram fiéis, servindo a Deus. Como vai ser? E perguntaram, conta-me, irmão, como você venceu e chegou aqui. Aí você vai dizer, foi a graça. Foi a graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Fica firme na tua fé, meu irmão. Fica firme na tua fé. Fica firme na tua fé, meu irmão. O mundo passa, tudo está passando. Nós precisamos continuar na fé do Cristo ressurreto, do Cristo que venceu a morte. Ele venceu para nós. Não venceu para ele, ele venceu para nós. Eu quero que você hoje faça uma autoanálise da sua vida. Como você está? Irmãos, eu vejo muitos crentes sem compromissos com Cristo. Muitos crentes sem compromissos com a casa de Deus. Muitos crentes sem compromisso com a palavra. Muitos crentes sem compromisso com seus votos. Tem me doído a alma de ver um tempo
de tanto esfriamento espiritual. Alguns se desviam porque perdeu o emprego, outros se desviam porque se separaram do casamento, outros se desviam porque não querem enfrentar as lutas espirituais. Mas nós estamos vivendo aqui na fé do Cristo ressurreto. É disso que o apóstolo Paulo estava pregando. A envergadura da sua palavra era essa. Se Cristo não ressuscitou, não adianta eu pregar, não adianta eu vir para cá, não adianta eu cantar, não adianta eu dar dízimo, ofertar. Se a base do evangelho é a sua ressurreição. Mas se Cristo ressuscitou, nós estamos vivendo na fé desse Cristo ressuscitado. Meu irmão, nada poderá nos separar do amor de Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero orar em favor de nossas vidas. Pai, como igreja, Senhor, nós queremos declarar a nossa suficiência somente em Ti. Pai, nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Ah, Deus, às vezes nos embaraçamos tanto com as nossas vidas, nos embaraçamos tanto com esse mundo, Senhor, e esquecemos de viver a verdadeira fé, aquela que nos leva para o céu. Senhor, eu quero orar pela igreja, a igreja de Jesus. Pai, eu quero orar para que haja um manto de renovo, para que haja um manto de transformação, de quebrantamento e de avivamento sobre a igreja do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, aviva a fé, aviva a nossa fé para enfrentar, para não desistir. Aviva a nossa fé para perdoar, para amar. Aviva a nossa fé para renunciar ao mundo, o pecado. Aviva a nossa fé, Senhor, para dizermos não para o diabo, não para o mundo. Aviva a nossa fé, a fé do Cristo ressurreto, Senhor, do Cristo vencedor, sobre a igreja. Oh Espírito Santo, eu oro por todos. Encontro dessa pessoa contigo hoje, porque a ressurreição fala de esperança, a ressurreição fala de oportunidade, de renascimento, a ressurreição fala de amor, de vitória. Senhor, ressuscita-nos dos nossos sentimentos mesquinhos, de avareza. Ressuscita nossos sentimentos, Senhor Deus, sobre a sombra do egoísmo, da vaidade, da prepotência. Senhor, ressuscita-nos das cinzas e da poeira, Senhor Deus, dos destroços, do amargor. Senhor, em nome de Jesus, que não existe uma morte em vida pior do que essa. A pessoa está vivendo odiando, vivendo se amargando, vivendo e não poder amar, não poder abraçar. Essa é uma morte em vida. Pai, ressuscita-nos das sepulturas, Senhor, que por vez dominam as nossas mentes. Queremos viver a fé do Cristo ressuscitado, uma ressurreição, uma Páscoa de vitória, uma Páscoa de bênção, em nome de Jesus, amém. Você pode cumprimentar o teu irmão aí, desejar ao seu irmão aí uma feliz Páscoa. Aleluia, aleluia, isso, abrace mesmo, glória a Deus. Essa é a verdadeira Páscoa, é a nossa unidade no Espírito, no amor,
na graça. Eu te amo, André. Em nome de Jesus, nós estamos unidos. A ressurreição de Cristo nos trouxe a vitória. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus.